Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Gente, é o seguinte, gostaria de falar com vocês hoje aqui acerca de um deputado em específico, né, que acabou processando um youtuber por conta de uma pergunta. É uma coisa realmente ridícula, né, cara? Você vê que no Brasil é o poste que mija no cachorro, né, realmente. Porque, cara, como é que um eleitor ele faz um questionamento, né? Como é que ele pergunta algo e o político processa ele? Isso é um absurdo. Mas enfim. E ainda assim usando a máquina pública para isso, né? Mas vamos aos fatos. O Nicolas Ferreira, né, deputado por Minas Gerais, né, deputado federal, mais conhecido também como Nicolas Gadeira, ele processou o youtuber Nando Moura, né, porque ele fez uma pergunta acerca de uma certa pessoa ali, né, que já tinha sido envolvido com alguns esquemas de corrupção, né, foi descoberto isso através da Lava Jato, quando a Lava Jato, antes do mito maldito, né, matar a Lava Jato tinha pego esse cara em uma corrupção, né, em um sistema fraudulento, e esse mesmo cara, ele doou 100 mil reais para a campanha de Nicolas Gadeira, né, e Nando Moura perguntou, questionou qual era o interesse, né, desse cidadão em doar esse dinheiro para a campanha. E aí o deputado foi lá e simplesmente processou, né? O Nicolas Gadeira foi lá e processou o Nando Moura. Cara, Nicolas Gadeira é um cara extremamente mentiroso, hipócrita, né? E mentiroso ao máximo. Um cara extremamente falso e mentiroso, mau caráter, né? É só você ver o debate. É bem verdade que o debate que ele teve com o Nando Moura, na minha opinião pessoal, Nando Moura deveria ter usado um pouco mais de energia, né, um pouco mais de atitude, como ele usa no canal dele, em questionamento, em colocar o cara na parede mesmo. Mas eu entendo que o Nando Moura ali quis debater, mas cara, não se debate com um gado, cara, ele sabe muito bem disso. Um gado é complicado, porque ele vai ficar ali como o Nicolas Gadeira ficou ali no debate, né, berrando, atrapalhando o raciocínio toda hora, né, fugindo das perguntas, não enfatizando os erros do Bolsonaro, né, não enfatizando os erros do mito. Então, cara, e se você pegar aí, existe um canal de paródia bem interessante, né, que é o Alan dos Panos. Tem um vídeo específico lá sobre esse debate, né, do Nando Moura, através de num tom irônico, obviamente, num tom de comédia, porque o canal é de comédia, mas com muitas verdades. Então, se você pegar esse vídeo em específico falando do Nicolas Gadeira, você vai ver, cara, o tanto de mentira, velho, que esse cara falou no debate, né? Criticou o Valdemar da Costa Neto, né? Admitiu que o Valdemar da Costa Neto faz parte do jogo político, né? Faz parte do sistema abjeto, né? Do sistema ceboso da política, e depois entrou no partido de Valdemar da Costa Neto porque o mito entrou. Cara, pegou o áudio do Sérgio Moro, né? Que eu acho também que foi um traidor, né? Não em relação ao Bolsonaro, mas em relação ao povo, porque criticou o Bolsonaro, falou as verdades e depois estava lá, né, chupando o saco de Bolsonaro. Então eu acho que o Sérgio Moro foi, né, um traidor sim, porém o Nicolas Gadeira pegou um áudio do Sérgio Moro que ele estava falando de outra coisa, né, para colocar em um contexto diferente no debate, para dizer que Sérgio Moro afirmou que o presidente Bolsonaro nunca tinha interferido em nada, quando na verdade ele está falando de um caso em específico, né, do caso da Marielle, né, a vereadora lá que foi morta no Rio de Janeiro. Ele estava falando desse caso em específico, né, que o Bolsonaro não tinha se intervido, não interferiu nesse caso, mas em outros casos é óbvio que o Bolsonaro interferiu, e ele mesmo falou isso pro Sérgio Moro. Você pode procurar isso daí. Então, cara, é uma chuva de mentira, cara, né? Ficou ironizando o crime de charlatanismo, né, dizendo que não existe, ficou ali tirando galhofa quando existe o crime de charlatanismo, né, no Código Penal brasileiro. Então, cara, o cara é um mentiroso compulsivo, falso, hipócrita, né, e mau caráter, né? Esse deputado Nicolas Gadeira é um tremendo de um mau caráter. Então, cara, é só você ver os fatos, é só você abrir o olho para a verdade, né? Infelizmente aqui no Brasil é dessa forma, né? Os políticos, eles de fato pressionam o eleitor, quando era para ser ao contrário, era para o eleitor pressionar o político. Então, cara, muito disso por conta dessa maldita idolatria que a gente tem no nosso país, né? O mito aí tá para voltar pro Brasil, né? Segundo ele, em algumas semanas, para fazer uma oposição. Cara, como é que ele vai fazer algum tipo de oposição se foi ele que colocou Lula no poder? Se foi as atitudes corruptas, se foi as atitudes irresponsáveis e as atitudes anti-humanas
que ele teve que trouxe Lula para o poder. Então é uma piada, cara. Um se alimenta do outro, né? Lula se alimenta de Bolsonaro e Bolsonaro se alimenta de Lula. E você que fica no meio de tudo isso, pagando preço, sendo esfoliado, né? Sendo estrupado para pagar, de fato, as mordomias desses vagabundos que estão em Brasília, né? É você que fica no meio, você é cidadão de bem. Você que trabalha, você que se acorda cedo, que paga imposto até não poder mais, né? Para sustentar aqueles vagabundos. Para depois vir uma cambada de imbecil, né, invadir o Congresso Nacional, né, invadir o Palácio, enfim, cara, fazer aquela burrada para dar mais respaldo ainda para que os políticos, para que o Supremo possam inventar leis que pressionem ainda mais a opinião do cidadão que quer se revoltar, que quer falar a verdade de forma correta, de forma sadia, de forma que esteja dentro, né, da Constituição brasileira. Então, isso só prejudica a gente, cara, que quer dar opinião, por conta daquelas, cara, daqueles seres humanos extremamente burros, extremamente idólatras. Então, cara, é triste, é lamentável, né? De fato, o caminho que o nosso país ele se encaminha, o trilho que nosso trem, né, que é o nosso país, ele se encaminha, é realmente lamentável, né? É triste, é lamentável, é revoltante. Mas, infelizmente, esse é o país em que vivemos, né? Que possamos lutar, que possamos cada dia tentar abrir os olhos, né, dessas pessoas idólatras, para que as coisas se encaminhem da melhor forma, né? Para que as coisas possam se encaminhar e a gente possa, se Deus quiser, ver um dia esse país evoluir, um dia esse país se tornar um país decente para o trabalhador de bem, né? Que tanto imposto paga nesse país para manter as mordomias daqueles corruptos, mas ainda assim o próprio povo brasileiro, né, boa parte, não todos, são responsáveis por isso, porque são corruptos, né, se corrompem, vendem seus votos, né, são idólatras e querem ficar na ignorância. Então isso aí, cara, muito desse estado, né, muito desse problema enraizado que tem no nosso país é culpa também do próprio povo, né? Como eu já falei aqui, não todos, mas grande parte, que preferem serem massa de manobra, preferem se vender, né, por conta de migalhas, né, como a passagem bíblica que tem, né, em que Jacó, né, ele consegue comprar a primogenitura do seu irmão por um prato de comida, né? Então Esaú vendeu a sua primogenitura, ou seja, a sua bênção, né, aquela bênção de ser o primeiro filho, de receber as bênçãos, né, de receber a primogenitura. Esaú simplesmente deu, não fez a mínima, por um prato de comida. Então é isso que acontece com o povo brasileiro dia após dia, né? Entrega o seu voto, o seu poder de decisão para o melhor país, para os seus filhos, para os seus netos, né, por migalhas, né? Entrega aí tudo isso por migalhas, né? Entrega tudo isso por paliativos, né, por corrupção, por algo que não vai resolver nem a metade dos seus problemas. Então pense nisso, antes de se corromper, antes de idolatrar qualquer vagabundo daqueles que está lá ganhando milhares de reais por mês, né? Enquanto eu e você estamos aqui andando de transporte público terrível, né? A saúde pública, não por conta dos profissionais que estão lá, porque são heróis, né? Bombeiros, enfermeiros, médicos, enfim, são grandes heróis que salvam vidas, né? Então a saúde pública é defasada não por culpa deles, mas por culpa dos próprios corruptos, né? Dos políticos que desviam dinheiro da saúde pública. Por isso que ela muitas das vezes está lá defasada, né? E sem contar também da saúde pública, que a gente sabe que a lei ela não favorece para que você de fato puna o infrator da forma correta, né? Que diria aí Zizana Rustoff, né, que já está livre aí, já está trabalhando, né, mandou matar os próprios pais, foi cúmplice ali na morte dos pais, enfim, é o Brasil. Então, meus amigos, um forte abraço, Deus abençoe a todos.